E por aceitar fazer essa entrevista. Eu gostaria que você contasse um pouquinho, se apresentasse, falar um pouco da sua vida acadêmica, da sua vida profissional. Primeiro, eu que agradeço, né, a oportunidade de poder contribuir. Um dia foi eu fazendo um trabalho de TCC, entrevistando pessoas, outro dia a gente está aqui do outro lado contribuindo também. Então, a vida é isso, né? Você recebe a contribuição e você depois contribui de volta para não quebrar o ciclo. Então, muito feliz de participar com vocês e sou veterano de vocês, do curso, sou da turma 81 de Administração Noturno, da UFO. Entrei no segundo semestre de 2011 e formei no segundo semestre de 2016. Assim que eu formei, eu desenvolvi alguns projetos na área de consultoria financeira, voltada para a empresa, mas acabei desembocando na consultoria para pessoa física. Só que a gente atende muitas pessoas físicas que são pessoas jurídicas de outro lado. Então, acredito aí que a experiência, que com a vivência que a gente tem do mercado financeiro como um todo, e que com gestão de empresa a gente pode dar, eu posso contribuir com um norte aí para vocês no trabalho de conclusão que vocês estão fazendo. Certo, muito obrigada. A primeira pergunta: como consultor financeiro, como você define um plano financeiro? O plano financeiro, primeiro, a gente tem que entender ele como um documento. Eu gosto de deixar isso claro, porque parece óbvio. Só que o óbvio eu falo que muitas das vezes ele precisa ser dito, principalmente quando a gente fala de uma consultoria. Por que ele precisa ser um documento? Porque você conversa com muitos empreendedores e fala, calma que eu tenho um plano. Só que esse plano, às vezes, está só na cabeça. Às vezes ele está na cabeça e está rascunhado em algum bloco de notas, de celular mesmo, um bloco de notas ali, TXT no computador, um documento Word. Mas não, ele precisa ser entendido como um documento formal. Então, ele é um documento onde ele vai estar descrito ali várias estratégias para captação de recursos, primeiramente, para uma empresa, como que ela vai captar, qual vai ser a fonte de receita dela, como que ela vai aplicar esse recurso, porque você recebeu esse dinheiro, você precisa destinar ele para diversas áreas da empresa. Mesmo que seja uma empresa presa, e sou uma empresa que eu sou sozinha, posso falar desse jeito, você vai ter que investir numa divulgação, você vai ter que investir num custo fixo, num custo variável. Então, isso tudo precisa estar nesse documento, que a finalidade de te ajudar a controlar isso. Então, o plano financeiro, ele é um documento que ele serve como uma ferramenta de gestão, principalmente para você, em resumo, desenhar onde que você vai captar, aplicar e controlar os recursos da organização. E ele é um documento que ele precisa de uma revisão contínua, né? Hoje você faz, tenta, fala, vou fazer meu plano financeiro. E acabou. Não, ele tem que estar sendo periodicamente revisado. Certo, mas meu nome é Jéssica, agora eu vou fazer a segunda pergunta para você. Certo? Qual que seria a importância que você vê, né, de se fazer um plano financeiro para uma empresa nascente? Excelente. Eu gosto de fazer até uma metáfora também, como se você tivesse na organização, você vai trilhar um caminho para chegar num determinado objetivo. Se você não tem um plano, você pode chegar nesse caminho, você pode atingir esse objetivo. Só que muitas vezes você vai errando. Então, eu quero chegar, eu estou no destino A, quero chegar no destino B. Então, se você não souber como que você chega, você vai tentando, chegou numa rua, não tenta por outra até chegar. O plano financeiro, ele vai servir como um mapa. E por que que para uma organização nascente, uma empresa que está começando, ele é de supra importância? Porque uma empresa que está começando, ela tem algumas escassez. Escassez de recurso, escassez de previsibilidade. Então, um negócio novo, ele não sabe como que ele vai rodar ainda. Então, todo negócio que está se iniciando, ele se baseia muito mais em expectativas do que em alguma coisa que já aconteceu. Então, o plano financeiro, ele vai evitar que os tomadores de decisão dessa empresa, pode ser um ou vários,
tome decisões com base somente em expectativas, e sim que ele possa ter uma base de dados ali, para ele ter uma previsibilidade do que vai ser o processo da empresa, para ele fazer uma validação desse processo também. Te dar um exemplo. Vamos imaginar que eu quero abrir uma loja de roupa fitness. Vou falar um pouco aqui do que eu gosto. Eu desenho na minha cabeça aqui que eu vou comprar 10 mil peças, 10 mil em peças, então vou fazer um estoque inicial de 10 mil peças, e vou vender essas 10 mil peças por 2x do que eu paguei, certo? Só que aí eu vou lá e faço isso. Vou lá, compro 10 mil de estoque e vendo por 20 mil. Só que eu descubro que eu tenho o custo do frete. Aí eu descubro que eu tenho o custo de imposto. Aí eu descubro que eu tenho uma parceria que eu fiz com um influenciador digital que eu preciso pagar ele também. Então, eu vou descobrindo vários custos que, quando chega lá, eu tive um prejuízo. Então, além dos 10 mil que eu paguei de estoque, no final da conta ficou 15 mil a minha operação. Então, quando você, uma empresa nascente, faz esse plano, coloca tudo no papel, com planilha, com a ajuda de um consultor, quando é o caso, ele consegue ter uma previsibilidade, uma validação. Então, pode ser que esse plano financeiro vai falar para o empreendedor, não, esse negócio aqui não é viável financeiramente. Esse negócio não tem possibilidade de ofertar lucro. Aí, então, ele encurta o tempo. Então, ao invés do cara ir lá, testar tudo e chegar daqui 6 meses, falar, cara, isso aqui não dá dinheiro. Isso aqui não tem margem de lucro nesse mercado aqui. Então, o plano financeiro, às vezes, mostra isso para ele no começo, antes dele ir lá e entrar de cara. E o que é a diferença disso para uma empresa que já está no mercado, uma empresa que já, digamos, está consolidada? O plano financeiro, ele tem uma importância da mesma forma, ele não é menos importante como empresa consolidada do que como empresa nascente, porque a empresa consolidada, lembra que eu falei antes que ele precisa de uma revisão contínua? A empresa consolidada, ela já trabalha com histórico. Então, se eu já tenho 6 meses de operação, eu consigo analisar o que aconteceu nesses 6 meses e definir estratégia, tanto para captação de recursos, melhores formas de gerir esse recurso dentro da empresa e destinação. Então, ele me permite, uma empresa já consolidada, ele permite uma expansão. Então, eu vou analisar meu plano e vou buscar uma eficiência tanto comercial, quanto operacional e tanto em gestão de custos para buscar crescer. O plano financeiro na empresa consolidada me dá isso. Para a empresa que está começando agora, ele é importante para garantir a sobrevivência da empresa, porque 90% das empresas fecham com menos de 2 anos. Não sei se vocês sabiam desse dado. E um dos pontos que leva ela a fechar é porque ela não fez um plano financeiro. Então, ela foi lá, imaginou na cabeça dela, vou fazer isso aqui, vou ter esse lucro e vou rachar de ganhar dinheiro. Só que chega lá na frente, a prática mostra outra coisa. Então, por isso que o plano financeiro é importante, porque ele aumenta a chance da empresa sobreviver no mercado. Certo, Moisés. Você acabou respondendo as perguntas que a gente ia fazer logo em seguida, né? Que seria aí o que não pode faltar num plano financeiro para uma nova empresa, né? Uhum. E a consultoria financeira, o que ela ajuda numa empresa nascente, né? E como ela Certo. ajuda? Como você mesmo aí já disse, né? Fatos, né? Uma empresa nova, ela tem um déficit aí de 2 anos, né? Então a maioria delas morre. Então, com o plano financeiro, a gente acaba aí expandindo esse tempo, né? Fazendo com que ela fique mais tempo e consiga prosperar, correto? Corretíssimo. E o plano financeiro, né, não pode faltar nele. Eu vejo hoje, como eu atendo muitos empresários, primeiro que eu falo assim, eu respondi, só que eu sempre falo, logo precisa ser dito. Tem alguns pontos que eles precisam, acho que, ter uma atenção um pouco maior, como, por exemplo, necessidade de investimento inicial. Então, muitas pessoas vão, vou abrir um escritório. E nem vou dar o exemplo da roupa. Vou alugar uma salinha para ir lá e comprar meu estoque de roupa. A pessoa, às vezes, não considera o maquinário, não considera toda a parte de plotagem, de totem. Se a pessoa colocar um totem do lado de fora da loja, ela tem que pagar para a prefeitura uma taxa de utilização do ambiente, que é para evitar poluição visual. Então, tem vários custos que são ocultos que a pessoa, às vezes, não coloca ali no investimento inicial. Então, esse ponto é um ponto imprescindível. Outro ponto também é a necessidade de capital de giros. Hoje eu trabalho na área de crédito.
prestando consultoria na área de crédito. E um problema que eu recebo dia sim, outro também, é a necessidade de capital de giro. E muitas vezes para empresas que são recentes, empresas de 2 anos, 3 anos. Por quê? Quando você vai fazer um investimento em uma empresa, você tem dois principais tipos de capitais, que é o investimento inicial para a empresa começar, e você tem o capital de giro, que é o que precisa para a empresa acontecer. Então, que vai ser basicamente a conta ali do que está entrando, do que está saindo, e você precisa ter essa conta desse capital muito bem definida e estudada, para você não chegar daqui a um ano e ter que tomar recurso no mercado, porque essa tomada de recurso no mercado vai te custar juros. E para uma empresa que está começando, aí penso tanto que isso impacta. Quando a empresa é mais quando a empresa é mais consolidada, ela tem mais linhas de crédito até pelo histórico, porque o banco ele vai analisar o histórico da empresa para liberar crédito. Então, para a empresa que já é consolidada, às vezes ela pode fazer tomadas de créditos estratégicas buscando essa expansão. E, além desses pontos, né, investimento inicial, capital de giro, e você precisa ter também aquela, não sei se vocês lembram da aula de matemática financeira, do fluxo de caixa projetado. Vamos supor, no mês 1 entra X, sai X, no mês 2 entra X, sai X e meio. Então, esse fluxo de caixa é muito importante, porque no plano financeiro, o empreendedor precisa entender qual que vai ser o ponto de equilíbrio dele. O ponto de equilíbrio, vocês já ouviram falar? Não. É o momento onde você, com as suas receitas, você consegue pagar todas as suas despesas, inclui custos fixos e variáveis. Então, no plano financeiro, precisa ter definição desse ponto. Então, quando que vai ser o nosso equilíbrio financeiro? O empreendedor já ter toda a noção de quais estratégias ele vai adotar para chegar nesse equilíbrio. Então, o que é o equilíbrio? O cara recebeu 50 mil no mês, as contas dele deu 50 mil. Uma venda a mais que ele fizer já é lucro. Então, outro ponto que não pode faltar no planejamento, no plano financeiro, e sem falar também das revisões periódicas. Então, essas revisões periódicas também precisam estar no plano. Esse plano aqui foi feito hoje, dia 7/7/2026. Quando que ele vai ser revisto? Qual que é a frequência que ele vai ser revisto? É semanalmente? É mensalmente? É bimestralmente? Por quem que ele vai ser revisto? Então, eu falo que é dar nome aos bois. E, junto, pegando tudo isso, você vai ter os indicadores. O que é o indicador? Eu fiz a revisão daqui 2 semanas, qual que são os indicadores que vai mostrar que meu plano está seguindo o que foi planejado. Então, aí a gente tem vários indicadores. Receita bruta, receita líquida, o que foi o custo. Quando a gente fala de vendas, a gente tem ainda mais indicadores, que aí é o CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Então, fechei uma venda, fechei 10 vendas de 2 mil cada. Só que o meu CAC foi 1.000 o custo de aquisição desse cliente. Então, lá no meu plano, eu tinha estabelecido que teria um CAC de 500. Então, por que esse CAC foi 1.000? Então, ter esses indicadores também é muito importante, não pode faltar. Moisés, a gente agradece, tá, pelo seu tempo, sua disponibilidade, pelas suas explicações. Acredito que vai ajudar bastante, inclusive a gente, no nosso desenvolvimento e todo o pessoal da nossa turma também. Então, a gente agradece bastante e obrigada. Muito obrigada. Por nada, fico à Valeu, Moisés. disposição. Até mais. E precisando de qualquer coisa, contem comigo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Gente, cadê o negócio?